Boa tarde, amigos que nos acompanham pela rede social. Hoje, nessa tarde de domingo, entramos ao vivo para conversar com as pessoas que gostam de nos acompanhar. Peço para vocês comentarem, escreverem, dar a sua sugestão, porque todos nós pensamos diferente e cada pessoa tem um plano, um pensamento. Eu, graças a Deus, sou um livre pensador, penso, eu falo, tudo que eu falo eu assumo, eu tenho um compromisso com as pessoas que nos conectam, que nos assistem através dos meios de comunicação, a rede social. Então, as pessoas que nos acompanham, se gosta ou não gosta, tem que dar o seu palpite, porque cada um de nós pensamos livremente. Graças a Deus, nós vivemos num país democrático, um Estado democrático, e que temos as nossas opiniões para ser livre, expressadas, pensando, e podemos falar sem ter medo, sem temer a nada sobre os assuntos de nossa comunidade, do município, do interior, do estado. Então nós vivemos, graças ao bom Deus, nosso Salvador, nós vivemos a democracia, a liberdade de expressão, de nós conversar o que pensamos, o que falamos. Então nós temos essa sugestão de falar aquilo que pensamos, e que às vezes tem alguém que gosta, outras pessoas já não gostam, mas nós sempre falamos e decidimos a dizer às pessoas que não gostar de algum comentário, que pode se manifestar, escrever o que quiser escrever, deixa seu comentário, comentem, falem. Eu estarei, com todo respeito, trazendo um grande carisma de respeito a cada um de vocês que nos acompanham pelos meios de comunicação. Então a gente está aqui para conversar com a comunidade e fora da comunidade, aonde a rede social vai longe, muito longe. Essas imagens atravessam fronteiras. Então nós, que nem eu, que estou aqui à frente de uma câmera de celular, a gente sabe que essas imagens, elas vão para muito longe, e que a gente sabe que não está falando só com a comunidade, só com o bairro, mas a gente está conversando com o Brasil inteiramente, através da rede social. Então são várias questões que a gente fala e que muitas pessoas talvez não gostam desse tipo de conversa, porque tem conversa que às vezes anima algum, desanima o outro. São conversas que agrada um e que desagrada o outro. Então uma coisa eu posso falar nesse exato momento, que nem o Senhor Jesus Cristo, em sua passagem pela terra, ele não pôde agradar todo mundo. Vocês vejam bem, minha gente querida. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando esteve pela terra, em sua passagem lá em Israel, o nosso Senhor Jesus Cristo não pôde agradar
todas as pessoas. Por que que ele não pôde agradar? Eu não vou explicar, de medo de magoar alguma pessoa. Então, na época, Deus, vocês sabem que Ele é o maior do mundo, o onipotente, o nosso Pai que nos criou, que deu a nossa vida e que foi perseguido até a morte para nos salvar, deu a sua vida para nos salvar do pecado e de todo o mal. Jesus Cristo, que não fazia mal para ninguém, foi perseguido e foi morto. Então nem ele, como rei do mundo, um homem sem pecado, santo, todo-poderoso, nem ele pôde agradar todo mundo. Porque são muitas pessoas que pensam diferente uma do que as outras. Então são várias questões que não batem uma com a outra. São pensamentos que são pensados e que quando a gente entra, como eu gosto de fazer essa atividade, de conversar ao vivo com o público, então as pessoas, elas não compreendem, uns compreendem, outros gostam, outros não gostam, mas eu peço que vocês, tudo que eu falo, alguma coisa que, às vezes, como dizia o nosso querido Padre Nelson, às vezes aquela pessoa está puxando o nosso tapete como se fosse um puxão de orelha. E às vezes nós não gostamos, porque nós, como seres humanos, somos pecador de corpo e alma. Nós não somos aquelas pessoas, o único que não tinha pecado era Deus. E assim mesmo, ele tinha motivo pelos seus perseguidores, que perseguiam Jesus na época, até Jesus, sem pecado, ele era perseguido e foi morto pelos seus inimigos, porque Jesus tinha seu poder, ele curava as pessoas doentes, ele curava as pessoas enfermas, e ele foi perseguido. Inclusive, Jesus foi traído por Judas e ele foi morto, pregado numa cruz. Essa semana agora que vem é uma semana, como nós cristãos, que acreditamos em Deus e que temos a nossa fé. Então essa semana agora que vem é a Semana Santa, é a semana que nós temos que ter um respeito muito grande pelas pessoas através dos nossos atos, como os pecadores, nem todos, mas vamos dizer, eu sou um grande pecador, mas que essa semana agora nós temos, inclusive eu tenho que respeitar muito as pessoas, porque é uma semana dedicada ao nosso Pai misericordioso, todo-poderoso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Durante os seus 40 dias de sofrimento, e foi perseguido, então Jesus teve a sua situação triste, muito triste. E essa semana agora é uma semana de jejum, uma semana santa, e na sexta-feira é a sexta-feira da paixão de Cristo. Então essa semana nós temos aquelas pessoas que nos ofendem, nós se puder cumprimentar, dar um abraço, é muito importante, porque é uma semana do ano, olha pessoal, que nós temos que ter um respeito enorme com os nossos amigos, com as nossas amigas e por todos aqueles que nos odeiam por algum motivo,
seja familiar, seja o que for, são questões que nenhum, como eu já disse a vocês, amigos, que nos acompanham nesse momento, que nós não podemos agradar todo mundo e também nem desagradar. Então eu tenho o prazer de estar ao vivo hoje para conversar com vocês sobre essa semana, agora uma semana santa. Nós cristãos que acreditamos em Deus, é uma semana dedicada à fé. Nós temos que estar firme em nossos lares, rezar bastante, acreditarmos que um dia possamos passar por essa crise que estamos vivendo, essa crise aí do Covid-19, coronavírus. Então são coisas que vocês sabem, minha gente, que não foi criado, que Deus jamais nessa vida mandaria peste para nós. Então são leis criadas pelo governo federal e que nós, coitado de nós, temos que obedecer. Nós somos cabresteados pelas leis de governo federal, estadual e também municipal, porque são vigilância sanitária, são pessoas que querem hoje nos prender em casa. Nós não podemos ficar só em casa, minha gente do céu. Nós não somos poste para ficar parado num lugar só. Nós temos que sair, conversar, porque não é um cumprimento de mão que vai dizer você vai passar uma doença para estar fulano. Não, minha gente. Eu já conheci pessoas da minha localidade que chegou a proibir gente de ir passear na casa dela, porque ela não queria gente lá, porque ela ia pegar, dizia que a gente ia passar doença para ela lá, e foi um dos primeiros que disse que pegou a tal doença. Eu não tenho lida com eles, mas tenho respeito pela família deles. Então, digo a todos vocês, os 10 mandamentos de Deus, da Bíblia Sagrada, ninguém cumpre. Mas as leis de governo federal, nós somos obrigados a cumprir. Por que nós somos obrigados a cumprir? Eles querem obrigar o povo a usar uma máscara, que antigamente eu só usava a tal máscara para passar veneno. Para passar veneno, minha gente. E hoje é passar veneno no feijão, no milho, na plantação de fumo. Então vocês verem, minha gente do céu, que hoje nós temos que usar máscara até para sair de casa. Então são várias situações difíceis. Mas, se Deus quiser, nós vamos levando a nossa vida em frente do jeito que nós temos que levar. E é assim. Como eu já disse, nós não podemos brigar, não podemos discutir com ninguém. Mas essa semana, uma semana sagrada para nós, cristãos, e que devemos pensar, então, sobre questões de, como eu já falei há um tempo atrás, eu não brigo por política, não discuto religião, mas em algum momento nós somos obrigados a falar, pelo menos um pouquinho, mas não perder a amizade com um amigo da gente por causa dessa situação. Então ontem eu tinha realizado um vídeo e falei que hoje queria falar mais um pouco a respeito da nova política do nosso município, da cidade de Ipiranga, estado do Paraná. Então hoje eu só queria falar
pegando leve contra o nosso prefeito aí, mês de janeiro não tinha como ele fazer. Vamos falar do secretário de obras da cidade de Ipiranga. Então esse mês de janeiro não tinha como ele fazer nada, porque foi um mês que choveu muito, não tinha como pôr uma patrola na estrada, não tinha como fazer, porque era de segunda a segunda chovendo, uma barbaridade. Então, dessa parte nós temos que perdoar o secretário de obra. Então tem gente que fala do prefeito municipal, mas quem cuida das estradas é o secretário de obras. Então agora, como o tempo, ele voltou a chover, graças a Deus, ainda bem que choveu, estava muito seco. Então o município da cidade de Ipiranga é muito grande, a cidade é pequena, mas o interior é muito grande. E eles não conseguem, entendeu? Através do município eles não conseguem. Eles já têm pouca vontade de trabalhar, e daí quando eles demoram muito para trabalhar, eles não conseguem atender todas as localidades que precisam. Então se estraga uma estrada aqui do Lustosa, lá no São Brás tem uma estrada perecendo. Lá no Santana tem uma estrada perecendo. Lá no Serra Azul está perecendo. E assim por diante. Então o povo tem que pegar muito no pé do secretário de obras. Secretário de obras. Entendeu? Tem muita gente que fala do prefeito, mas quem cuida dessa questão é o secretário de obras. Então, quem estiver necessitando aí de uma estrada, que fale com o secretário de obras, que pode ser que ele, entendeu, dê um jeito nessa situação. E outra situação que eu ia falar também, falei ontem, não sei quem assistiu o vídeo, é sobre o bairro. Então a nossa comunidade do Lustosa, Arroio Grande. Então, para vir muitos projetos de lá que o povo precisa, hoje depende muito da associação. E o Lustosa não tem mais associação. Então, agora que a gente, conversando com outras pessoas que nos falaram, então o Lustosa não tem mais associação. Tinha. Mas ao passar do tempo, que o povo foram comprando os tratores, e daí essa associação ela foi caindo, porque há 10 anos atrás, quando tinha associação aqui no Lustosa, Rio Grande, muita gente ficou devendo para essa associação. E eles não pagaram, então a associação dependia. O trator circulava, trabalhava, mas muita gente, uns, nem todos. Então, há 10 anos atrás, isso faz muito tempo. Ontem não deu tempo de me explicar esse assunto. Então, há 10 anos atrás, existia associação aqui no Lustosa, Rio Grande, mas que muita gente, principalmente os mais pobres, sem recurso, então eles tinham um recurso, só que não podia pagar associação. Daí teve gente que ficou devendo 5 mil reais, outros 3, outros 2, alguns 1.000 e pouquinho, que foi serviço de passar veneno, passar grade, fazer leira. E aí o trator da associação, porque tudo que é máquina, ela vai se descaindo com o tempo, e ela precisa de reforma. Então a máquina, ela trabalha, mas tem um momento que ela precisa de uma reforma. Então sai dinheiro de um lado, sai dinheiro do outro,
Então o presidente da associação da época fazia suas reuniões pedindo verba para que cada um pudesse ajudar um pouquinho para poder manter a associação em pé. E o que aconteceu? Por causa de umas pessoas, esse dinheiro não caiu em caixa. E aí a associação desmoronou, porque o povo teve que comprar o seu trator próprio, porque na época das colheitas de fumo, quem precisava do trator da associação, no outro dia já tinha alguém que estava precisando. Então, um trator para a associação era muito pouco, que naquela época precisava no mínimo 2 tratores. Tinha um trator. Então, se hoje, vamos supor, fosse um dia de colheita, já tinha 3 que ia colher no mesmo dia. Então, por esse motivo, a associação no Lustosa Rio Grande não deu certo. E outros serviços de Emater trazendo projeto para o Lustosa 10, 15 anos atrás, que eu me lembro desse tempo que tinha, que foi um projeto que trouxeram pela Emater da cidade de Ipiranga, que foi o cultivo do moranguinho. Teve gente que fez os canteiros, teve gente que fez, na hora de colher o fruto, não tinha empresa para comprar, entendeu? Então teve várias situações que eles fizeram os canteiros dos tar de moranguinho. Mas quem estava orientando esses amigos agricultores da época, não contaram para eles que tinha que abrir uma firma para, na hora da colheita do morango, poder comprar. Então eles fizeram os canteiros, foi produzido, na hora de colher o fruto, não tinha ninguém para comprar. Porque o produtor rural, ele consegue fazer. Às vezes tem pessoa que tem recursos de fazer do próprio bolso, mas ele tem que ter uma empresa para poder comprar dele esses produtos, para poder negociar lá para frente. Então, na época, não tinha empresa para comprar os moranguinhos. Todos aqueles que fizeram os canteiros, não tinha para quem vender, acabaram perdendo os moranguinhos, e uns vendiam por fora para não perder tudo, e virou tudo cilada. Aquele projeto da Emater, do moranguinho, aqui no Lustosa, Rio Grande, virou em pizza. Então, por isso que eu digo para vocês, amigos, sobre a questão de projeto hoje, sem associação não dá certo. Mas graças a Deus, o povo do Lustosa, Rio Grande, todos, graças a Deus, hoje não depende mais dessa associação. Na minha opinião, porque graças a Deus tem bastante emprego para as pessoas através das produções dos nossos queridos produtores de fumo, que muita gente não fala. Como vocês veem, mesmo a própria televisão, eles odeiam as plantações de fumo, que eles não falam, eles não gostam. Mas a nossa cidade de Ipiranga depende dos produtores de fumo. Se não existisse produtores de fumo, muitos comerciantes da cidade de Ipiranga tinham que fechar suas lojas e se embora lá para a cidade de Ponta Grossa, porque Ipiranga quebraria se não estivesse os produtores de fumo. E muita gente diz, mas não, você está enganado, tem bastante produtores de soja. Mas aqueles que não têm terreno, minha gente, como é que vai plantar soja? Um pouquinho de terra? E a pessoa com arqueira de chão, com planta de fumo, livra lá 100 mil, 120 mil, até 150 mil bruto. Nem que livre 100 mil reais, livre, mas com uma arqueira de terra ele consegue sobreviver muito bem. E uma pessoa para viver de soja, ele tem que ter no mínimo
10 alqueires de soja para poder plantar. Então é muito complicado. Aqueles que não têm bastante terra, como é que vai plantar soja? Como é que vai plantar bastante feijão? Com pouca terra dá para plantar o fumo, dá para plantar um pouco de feijão para o gasto, e aí por diante. E se não tem, como é que vai fazer? Entenderam, pessoal? Então o que eu queria dizer, o Lustosa Arroio Grande, o trator da associação não tem mais condições de trabalhar e graças a Deus ninguém precisa desse trator. Graças a Deus. Temos que agradecer a Deus que ninguém precisa mais desse trator. Que se o povo precisasse desse tal trator de associação, o povo estava lascado. Mas graças a Deus, o povo do Lustosa Arroio Grande não precisa mais dessa associação. Era isso que eu tinha para falar hoje, nessa tarde de domingo, fazendo uma transmissão ao vivo aí para vocês. E depois, quem quiser comentar, pode comentar, deixe seus comentários. Eu tenho um respeito muito grande por vocês e agradeço a cada um de vocês que nos acompanham aí pelos meios de comunicação. Eu quero mandar um abraço muito grande, especial, para o meu amigo Antônio Kossoski, que está assistindo a live, para o meu amigo Matheus Costa, que está assistindo a live. Que Deus te abençoe a você, a tua família, que Deus abençoe muito a você. O Antônio Kossoski, que Deus abençoe a você e a tua família, e o Matheus Costa, que está com a gente neste momento, que Deus abençoe a você e a tua família. Meu amiguinho, você mora no meu coração aqui. Que Deus abençoe a você e tenha uma boa tarde de domingo e um bom início de semana. E que Deus abençoe a cada um de vocês.